hoje você vai ter um bom subsídio, porque essa é a linha de defesa do pastor Elias. Como um pentecostal clássico, ele faz essa defesa de que, dentro da tradição pentecostal, de que o falar em línguas é uma evidência do batismo como Espírito Santo, chamada a evidência inicial. Aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção distinta da salvação, então usufruirá aqui do ponto de vista pentecostal. Você deve aprender com isso também e refletir, né, diante do Senhor com bastante sobriedade, né? Bastante sobriedade. Agora, eu quero passar a oportunidade, então, para que o pastor Elias faça suas considerações iniciais. E o que eu me interessei também por esse tema, trazê-lo já no programa de hoje, o pastor Elias soltou uma série de vídeos trazendo a opinião de grandes teólogos eruditos reformados, né? Porque a linha calvinista, não só reformados, mas calvinistas. Essa tradição da igreja normalmente nega uma coisa é outra. Peremptoriamente. Né? Nega tanto o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção distinta da salvação, e nega, obviamente, o falar em línguas, e a atualidade dos dons, e mais ainda, o falar em línguas estranhas. E a língua dos anjos. Ou seja, eles admitem, o não pentecostal, por exemplo, um calvinista, um reformado, ele entende que os discípulos falaram em línguas de maneira sobrenatural em Atos, no dia de Pentecostes, mas foram línguas humanas, falar daquela audiência estrangeira que estava ali, né? Então eles creem que ali foi um falar em línguas sobrenatural, mas língua humana, línguas humanas das nações, e restrito àquele período apostólico. Hoje, tanto já não existe mais nem o falar em línguas humanas, muito menos línguas não humanas, né? Línguas, as chamadas línguas estranhas. Vamos lá. Muito bem. Em primeiro lugar, o nosso posicionamento é que os dons espirituais, e com ênfase no batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência do falar em línguas, nós entendemos biblicamente, de acordo com Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. E também 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de número 39, que esses dons são atuais para todos aqueles que são chamados por Deus. E a grande pergunta que se deve fazer aos cessacionistas, aqueles que não acreditam, é: você foi chamado por Deus? Se você foi chamado por Deus, a resposta para você está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, se Ele chamou, é para você. Outro argumento que nós utilizamos em favor da atualidade dos dons, e agora com a distinção entre falar em línguas e dons espirituais, é que os dons foram dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela precisa ser edificada. E os dons são uma provisão do Espírito Santo para a igreja, ao passo que o batismo com o Espírito Santo é uma provisão de Cristo para o crente em particular. Enquanto você estiver aqui na terra, você precisará desse dom. Depois, não mais, porque todos os dons cessarão, conforme está em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Mas enquanto você estiver aqui, você tem necessidade dos dons. Eles não foram dados aleatoriamente para os cristãos do primeiro século. E eu faço minha aqui as palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, numa obra que ele lançou pela Carisma, cujo nome agora eu acabei me esquecendo, em que ele disse o seguinte, que se os cessacionistas continuarem insistindo na tese de que os dons espirituais, incluindo o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, foi algo somente para uma experiência do primeiro século, que aquelas experiências eram para o primeiro século, vai chegar um momento que não vai sobrar mais nada do Novo Testamento para eles.
Eles vão ter que relegar tudo isso para o passado e não vão poder fazer uso de mais nada. E isso para mim foi assim significativo, porque nós não estamos falando, como eles costumam acusar, de um pentecostal fanático, cheio de êxtase, exagerado, menino, criancice. Nós estamos falando de um dos grandes intérpretes da teologia bíblica do movimento reformado calvinista, respeitadíssimo no mundo acadêmico de um modo geral, até mesmo pentecostais leem obras de Martin Lloyd Jones. Então veja que é o último vídeo que eu lancei. Será que Martin Lloyd Jones? Será que John Piper? Será que também Gordon Fee? Eles também tinham problemas de interpretação bíblica? Eram exagerados? Eram pentecostais desequilibrados? E diga-se de passagem, alguns chegam mesmo à beira da blasfêmia contra o Espírito Santo, ao ponto de nos acusar, dizendo que essas manifestações da igreja não são frutos do Espírito Santo, mas são obras de demônios. E às vezes com aquele respeito, entre aspas, olha, com todo respeito, porque eu considero os irmãos e não sei o que, mas você precisa examinar melhor, porque pode ter manifestações demoníacas, vocês são sinceros, tudo balela, conversa fiada, inclusive usam aqui, missionário Gemerson, para poder abonar as suas assertivas, que entram em contradições com o texto bíblico. Mateus capítulo 7, versículos 21 em diante, olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A minha pergunta é, o que isso aqui tem a ver com o batismo com o Espírito Santo? Se nós formos levar isso aqui à risca, então, essa palavra, o primeiro público era do primeiro século. É um problema sério para os profetas como Ágabo, as filhas de Filipe, o próprio Paulo e muitos profetas do primeiro século, e até para uma denominação que se diz remanescente, cujo nome eu quero deixar no anonimato, que tem uma profetisa, cujas profecias servem como regra de fé e doutrina dentro da igreja. E essas pessoas vêm com este argumento para tentar invalidar aquilo que é cristalino nos textos do Novo Testamento. Muito bem, você está ouvindo a Rádio Musical FM, programa teológico segunda edição. Sou o pastor Jamierson Oliveira, estou aqui hoje na companhia do meu amigo, pastor professor Elias Soares, e o tema é línguas desconhecidas ou línguas estranhas. Estamos aqui trabalhando dentro desse tema, línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, e eu quero colocar essa questão aqui para o pastor Elias. Voltando um pouquinho, pastor, antes do falar em línguas propriamente dita, considero como uma das maiores evidências bíblicas o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, o fato de que as experiências relatadas nas Escrituras, a partir de Atos capítulo 2, verso 4, todas as situações que ocorreram com crentes. Justamente. Ou seja, eu creio que esse único argumento é o suficiente para mostrar que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência. Não, antes mesmo da evidência, eu digo assim, é distinto da regeneração. Muito bem. Existem três correntes, pastor Jamierson, que têm entendimentos diferentes. Então, por exemplo, você tem aqueles irmãos que acreditam que o batismo com o Espírito Santo, ele significa a regeneração. E ele se apoia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que nós fomos batizados no mesmo corpo, né, pelo Espírito. Então eles entendem que esse seja o batismo com o Espírito Santo. Mas a bem da verdade, o que está sendo discutido ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é a questão do corpo de Cristo. Cada crente, novo nascimento. Você foi regenerado, você nasceu de novo, você foi ressuscitado com Cristo, conforme Paulo apresenta em Colossenses capítulo 3, versículos 1 em diante, também em Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Então, a partir do momento que você creu, isso está muito mais claro, por exemplo, isso que aconteceu na epístola conhecida como a rainha das epístolas, que é a Epístola aos Efésios, que é a epístola da prisão. Onde ele deixa bem claro, no capítulo 1, a partir do versículo de número 11, dizendo o seguinte: nele digo, em quem também
fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, primeiro você crê, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Esse selo do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. Precisamos fazer essa distinção. Selo com o Espírito Santo é uma coisa, fruto do Espírito é outra, batismo com o Espírito Santo é outra coisa, e dons do Espírito Santo é outra coisa. O selo aqui é justamente isso que acontece quando você crê. Você é selado, se torna propriedade de Cristo e é inserido no corpo místico de Cristo. Então, alguns entendem que o batismo com o Espírito Santo é isso. Há um segundo grupo que faz parte do movimento da santidade, inclusive nós temos hoje aqui a Igreja do Nazareno, que é uma continuidade desse movimento, que acreditam que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, mas não apenas falar em línguas. Pode ter, não necessariamente, pode ser outra coisa. Mas os pentecostais, de um modo geral, principalmente a Assembleia de Deus, né? Estamos falando aqui de um grupo majoritário entre os pentecostais, acreditam piamente que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E nós saímos em defesa desta assertiva, deste argumento. E por quê? Lá em Atos capítulo 2, e é bom que se esclareça aqui no versículo de número 4, os cessacionistas e aqueles que não acreditam que o batismo com o Espírito Santo seja falar em línguas e também a evidência seja falar em línguas, eles entendem, pastor, que ali os discípulos não falaram nem língua das nações. Eles falaram na sua própria língua, mas o Espírito Santo capacitou os incrédulos a entenderem no idioma deles. Olha só, que os incrédulos entenderam. Então eles também, de certa forma, foram batizados. Olha só. Sim. Porque eles tiveram o dom da interpretação. E olha como que eu posso dizer, que cambalhota. Uma cambalhota, né? Que pirueta, né? Mas, na verdade, ali houve o batismo com o Espírito Santo, de verdade, de fato. E o que se diz aqui, olha só. E todos foram cheios do Espírito Santo, primeiro. E começaram a falar em outras línguas, não é na sua própria língua. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, se era a língua deles que eles estavam falando, que necessidade haveria do Espírito Santo lhes conceder que falassem? Não diz que o Espírito Santo concedia para os ouvintes entenderem na sua própria língua, mas que os que estavam falando, as línguas que eles falavam, era uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E aqui a evidência foi falar em línguas. Quando nós vamos, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, capítulo 10... Só um ponto, vamos lá. pastor. Em Atos, o senhor está lendo aqui Atos 2 e 4. Outras línguas aí. Uhum. O senhor entende que aí são línguas humanas das nações? Ou eles poderiam estar falando em línguas estranhas, as chamadas línguas estranhas, e também está ocorrendo aí o fenômeno da interpretação de línguas, ou o Espírito traduzindo essa linguagem não humana, falada pelos 120 discípulos ali do cenáculo, na audição daquela... Que é uma crença que nós acabamos... Um pouco distinta, porque nessa linha que eu estou colocando, a proposta é que eles estavam de fato falando em línguas diferentes das línguas próprias. Da língua própria, mas que falava na língua das pessoas que estavam ouvindo. Não, eu digo assim, eles poderiam estar falando línguas estranhas aqui? Estranhas para eles. Não, as línguas estranhas lá de 1 Coríntios capítulo 14. Eu penso que, apesar de não estar claro isso, naquele dia aconteceu uma dupla manifestação. Porque quando se diz em línguas estranhas, poderia ser as línguas das nações e também... Que são línguas humanas. Que são línguas humanas. Só que os hebreus que estavam ali falando, os 120 discípulos, para eles eram línguas estranhas. Porque eles falavam hebraico, ou aramaico, no máximo. E grego, né? Então, eu entendo que eles estavam falando nas línguas das nações e concomitantemente também falando uma língua desconhecida das nações. E por que eu digo isso? Apoiado justamente com a passagem de Atos 10. Porque quando nós não temos clareza num texto, é bom
que nós usemos como recurso textos paralelos. Isso indica boa hermenêutica. Aquele livrinho de Lund, né? Hermenêutica, ele fala de paralelos de passagens, paralelos de ensinos gerais, paralelos de frases. E aqui nós vamos recorrer ao paralelo de passagens, onde Pedro, na casa de Cornélio, faz uma exposição bíblica. E olha o que ocorre. Aqui eram todos eles falavam a mesma língua, porque estavam na casa de Cornélio. E casa, aqui, oikos, entenda não apenas a família de Cornélio, mas aqui implica em funcionários, em soldados. É como, por exemplo, quando Paulo diz, olha, todos os irmãos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Casa de César entendia a sua família e toda a guarda pretoriana, que era quase 6.000 soldados. Então, da mesma sorte, a casa de Cornélio, como a casa do carcereiro. Era muita gente naquela época. E eles falavam todos uma mesma língua. E não haveria, portanto, necessidade de se falar um outro idioma para evangelizá-los, até porque eles já estavam sendo evangelizados. E foram eles que falaram em outros idiomas. E para evangelizar quem? Sendo que todos já estavam evangelizados. Então, o que acontece aqui? E dizendo Pedro ainda estas palavras, estou em Atos 10:44, caiu o Espírito Santo, outra expressão para batismo com o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então todos os que estavam com Pedro já eram batizados. Agora, o que causou para eles uma situação espasmódica é ver os gentios contra os quais eles nutriam grande preconceito também falando em mistério, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus em línguas. Respondeu então Pedro, então veja que eles estão aqui adorando a Deus e magnificando a Deus em línguas. Então, olha só agora... Não tinha nem propósito de evangelização aí, que pode todos ser um estavam salvos. De Atos todos 2 aqui estavam salvos, porque para eles serem batizados com o Espírito Santo, primeiro eles precisavam ter crido. E é justamente que foi a consequência da exposição bíblica feita por Pedro. Agora aqui, olha, respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Como nós eles receberam. Então o que mostra aqui, que como nós significa do mesmo jeito. E agora é curioso... Ou seja, Pedro está fazendo uma referência a Atos 2. Atos 2. Do jeito que nós recebemos, eles também. Só que aqui, lá você vai justificar. Lá havia pessoas de outros idiomas e o Espírito Santo capacitou os hebreus para falar nos idiomas deles. Mas e aqui? Quem é o estrangeiro aqui dentro dessa casa? E se havia algum, eram todos salvos. E todos estavam falando de mistério, falando para si mesmo, para evangelizar a si próprio. Então esse argumento ele cai por terra. Aí entra duas... a passagem serve para fundamentar duas questões. A segunda bênção. Sim. E o falar em línguas. E o falar em línguas como evidência. E até uma terceira, até línguas estranhas. Em línguas estranhas. E agora aqui no capítulo 11, Pedro agora ele recebe uma reprimenda do colégio apostólico. Porque ele está em contato com quem? Está em contato com gentios. Porque o preconceito ainda era muito grande. O preconceito de Pedro é quebrado aqui, olha. No versículo 38. Ele diz o seguinte: como Deus ungiu a Nazaré, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo... Não, é antes, ele diz assim, eu vejo que para com Deus não há acepção de pessoas. Aqui, olha, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, só que Deus já começou a quebrá-lo logo naquela visão que ele teve no eirado, daqueles animais imundos. Agora, só para finalizar essa fala, aqui no capítulo 11, ele vai ter que se justificar diante dos apóstolos por que ele está na casa de um gentio. E olha aqui as palavras dele do capítulo 11, versículos 15 a 18. E quando comecei a falar, ele aqui justificando para os apóstolos, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Que princípio? Atos 2. Dia de Pentecoste. Continua. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente, olha aqui que ele vai dizer, ó, João certamente batizará com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós,
quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E veja que é uma consequência. Ele distingue da salvação. Justamente. Quando cremos, porque já eram salvos. Sim. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Você está ouvindo a Rádio Musical FM, a rádio número 1 em teologia em São Paulo. Estou aqui com o mestre em teologia, pastor Elias Soares. Estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, a evidência de falar em línguas, essa doutrina clássica dentro do pentecostalismo. Você está aprendendo. Se você não é pentecostal, procure observar, acompanhar, tomar